Olá, sejam bem-vindos ao Voz Política, um quadro do Burning Podcast. Você que ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo e já se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho para não perder nada. Serão 40 minutos de conversa, sempre sobre os mesmos assuntos, de forma imparcial, da minha parte. Hoje nós estamos com um candidato a vice-prefeito de Tietê. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Matheus. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição aqui para responder as perguntas. Para quem não te conhece, quem é o Gustavo? Bom, meu nome é Luiz Gustavo Marcusso de Souza Campos. Sou mais conhecido como Gustavo Souza Campos em Tietê. Eu tenho 23 anos, sou bacharel em Direito pela PUC Campinas e pela primeira vez estou disputando um cargo eletivo. Sempre gostei de política, desde minha infância, sempre tive muito interesse pela área política. E não pela politicagem, como sempre diz Basílio, mas pela política, por conversar com o próximo, por pensar em propostas para o município e correr atrás de viabilizar recursos para o município. Sempre gostei disso. Acho que o município hoje precisa de um bom político, precisa de bons políticos, boas pessoas, e isso é muito importante. Para quem não... qual a motivação que te levou a concorrer? Olha, a minha maior motivação sempre foi ver a minha família. Eu tenho uma família que já atuou na política, com bastante gente que já esteve na política, tanto posso citar hoje meu primo, Dr. Pedro, que foi vereador, a doutora Paula foi vereadora também, e sempre fizeram muito pelo município. E são minhas motivações na política. Meus pais, que sempre me orientaram a seguir o caminho do bem, o caminho da honestidade, o caminho correto a ser feito. E por isso são as minhas motivações. Vejo na política a possibilidade de fazer mais pelas pessoas que necessitam. E é através da política que a gente consegue elevar um município, levantar um município e trabalhar sempre com honestidade e respeito ao próximo. Candidato, quais são as três maiores prioridades do seu plano de governo e como vocês pretendem implementá-las nos 100 primeiros dias de mandato? Olha, Matheus, no nosso plano de governo todas as áreas são importantes. Não existe uma mais importante, outra menos importante, até porque todas funcionam em conjunto. As áreas elas estão sempre interligadas. Mas a gente sempre dá aquele destaque. Saúde é uma área importante, educação, segurança pública, porque são áreas que você observa sempre no cotidiano, não que as outras não se observem. Todas as áreas são fundamentais para o funcionamento de uma prefeitura, de um município, de um estado, de um país e toda a estrutura governamental. Mas a saúde, a educação, segurança pública, elas estão presentes no dia a dia, até porque sem educação você não tem... a educação é a base de tudo e a saúde cuida das pessoas diretamente. Segurança pública também. Então, são as principais aí que a gente sempre observa. Candidato, falando um pouquinho sobre educação, quais são os projetos que vocês têm em relação à educação? Olha, Matheus, educação, como já disse anteriormente, é um ponto muito importante. Mas, como principal intenção minha de Basílio, no caso, Basílio como candidato a prefeito, é colocar dentro da educação uma pessoa técnica. Uma pessoa que consiga estar acompanhando o dia a dia do município, que tenha experiência na área da educação. Essa é a maior proposta que qualquer governante pode oferecer, ou candidato, no caso. É oferecer um secretariado técnico, que será o caso do governo de Basílio e meu, se eleitos formos. Certo. Mudando um pouquinho de assunto, candidato, em relação à segurança e infraestrutura da cidade de Tietê, quais são as propostas, como você visa melhorar? Segurança e infraestrutura, elas são áreas que estão interligadas. E hoje eu observo muito que é uma questão de infraestrutura, mas que afeta diretamente a segurança pública, a iluminação pública. Hoje Tietê carece muito de iluminação em diversas áreas. Menciono o bairro da Coab, por exemplo, em diversas ruas escuras, até o próprio bairro que eu resido, Água Santa. É um bairro que acaba ficando esquecido lá, com diversas ruas sem iluminação pública. É uma questão que deve ser viabilizada. O próximo governante que entrar, seja Basílio, eu, ou qualquer outro, que olhe por essa área. Porque se você não tem iluminação pública,
diretamente afeta a segurança. É um ponto que hoje eu vejo que o município carece de cuidado. Certo. Mudando novamente um pouquinho de assunto, e também tem a ver com uma pergunta que nós recebemos no nosso Instagram. Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, é @podcast.burning. Nós recebemos a seguinte pergunta: o que pode ser feito para ajudar a nossa Santa Casa? Nisso entramos no assunto saúde e bem-estar. Eu não sou o maior conhecedor da área da saúde, mas eu vejo que na Santa Casa hoje, a maior função de um futuro governante e do atual, do caso, é buscar recursos para a nossa Santa Casa. Trazer recursos para a Santa Casa para que possa haver melhorias, que é o caso do que está acontecendo agora, uma baita de uma reforma, que inclusive a gente deve parabenizar a diretoria da Santa Casa, que atua com honestidade, com lisura, sempre prezando pelo bem da instituição. Mas falando em recursos, inclusive é importante falar que o nosso grupo político, conseguiu diversos recursos para a Santa Casa. É o caso da Simone Marqueto, deputada federal, que encaminhou mais de R$ 1 milhão para a Santa Casa de Tietê, e o nosso deputado estadual, o Rafa Zimbaldi, que encaminhou R$ 50 mil para a Santa Casa recentemente, e isso está chegando aí no cofre da Santa Casa, sendo R$ 1 milhão já estão no cofre da Santa Casa, e os 50 mil já estão sendo encaminhados. Quando a gente fala sobre o bem-estar, muita gente também traz à tona sobre um lugar para passar o tempo com a família, um lugar para sair no final de semana. Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe e que mais comentam nos nossos vídeos. Em relação a esse bem-estar, coisas para a família fazer, uma praça, um local assim, quais são os seus projetos? Muito bem lembrado. Falando nessas áreas comuns aí no caso, podemos mencionar inclusive o Parque Ecológico Cornélio Pires. Eu muito frequentei aquele parque com meu avô, falecido avô Pedro Paulo, que tinha muito carinho por aquela área. E eu lembro que eu via direto as famílias indo lá, fazendo piquenique, vinha gente de fora. A própria TV Tem já veio fazer documentário não, mas expor o parque na época. Então era um parque que era muito bem cuidado e que por desleixo de algumas administrações acabou ficando do jeito que está. Hoje o parque está abandonado, já tentaram inclusive restaurar, não sei como está a situação hoje, mas eu acredito que, pelo que tem sido comentado, ele continua da mesma forma abandonado. Por desleixo de algumas administrações ele ficou dessa forma. Mas o que o próximo governante que entrar, seja Basílio, nós, né, no caso, ou qualquer outro, que olhe por essa área, olhe pelo Parque Ecológico, até porque tem o próprio prédio que era um museu ali, é um prédio histórico. Então, que seja olhado por isso, porque é uma área que é muito fundamental para toda a população tietêense, que pode ser utilizado para diversas finalidades. Você até citou sobre esse museu e já dá para a gente entrar no nosso próximo assunto, que é em relação à cultura e à economia de Tietê. Olha, falando em cultura, o próprio museu ali é uma área cultural, um prédio muito bonito, que precisa ser preservado, e inclusive a história de Tietê, com diversas pessoas ilustres. É o caso de Fred Jorge, Marcelo Tupinambá, Camargo Guarnieri, e diversos outros que estão ali na história de Tietê e precisam ser lembrados. A história de Tietê precisa ser preservada e, inclusive, levada para frente para que os outros conheçam também. É fundamental olhar pela cultura. E falando um pouco em economia, até eu acho que se me permite entrar um pouquinho na área de economia, mas economia popular, assim, economia... Sim. É o caso da feira, que no caso era da Beira Rio antes, a feira do produtor rural, agora foi para a FIGHT, e se eleitos formos, vamos consultar a população, para que a população defina se acha mais interessante aquela feira na Beira Rio, onde era antes, ou se prefere que seja na FIGHT, onde é hoje, e é a população que tem que definir isso daí, ver o que acha melhor. A gente tem que ver o que é melhor para os munícipes da cidade, porque eu lembro que era muito boa na Beira Rio, da mesma forma que eu gosto na FIGHT também, mas a gente tem que ver o que a população acha, que toda a população tem que decidir isso. Então, é uma feira que nós vamos, se eleitos formos, fazer a manutenção da feira, dar continuidade a essa feira, esse evento semanal, e consultarmos a população para que defina se é melhor na Beira Rio ou na FIGHT. Falando ainda também sobre economia, nós recebemos uma pergunta. Dr. Gustavo,
quais os seus planos para o desenvolvimento na área industrial para Tietê? Bom, na área industrial, o melhor projeto, no caso, é trazer mais empresas para o município, atrair empresas para o município. Hoje a gente vê muito empresas de Tietê indo para outros municípios, seja qualquer for, mas que a gente vê diversas empresas saindo de Tietê e indo procurando outros municípios. Então, nós, caso eleitos, procuraremos empresas para que venham para Tietê, se instalem em Tietê. No caso, inclusive, conversamos hoje com algumas pessoas e foi conversado sobre uma possível ampliação do distrito industrial, que é uma situação que traria diversas empresas para o município. É necessário isso. O nosso distrito hoje ele já está completo e a gente precisa de mais empresas em Tietê. Com uma ampliação do distrito, conseguiríamos trazer mais empresas, gerando mais emprego, mais renda para a população. Isso que é importante. Candidato, qual mensagem você gostaria de deixar para os eleitores nesse momento tão crucial das eleições? Olha, eu deixaria a mensagem de que eleição ela é um período. E eu vejo diversas pessoas atacando atacando o outro. E não é isso que a população quer. A população quer um governante que vá e faça, resumindo. Uma pessoa que tenha capacidade de fazer, que tenha uma boa mentalidade. E não uma pessoa que sai atacando os outros, os demais. Os ataques eles não levam a nada. Os candidatos têm que mostrar os seus projetos para que sejam votados e a população analise. Por isso que eu peço para toda a população, analisem antes de votar. Pensem no seu voto. O seu voto vale muito. É com o seu voto que você muda o destino de uma cidade. Candidato, nesse momento, nós deixamos para você fazer as suas considerações finais, falar as suas redes sociais para quem quiser te encontrar e também falar o seu número. Bom, as minhas redes sociais no Instagram, @GustavoSouzaCampos, Facebook é só procurar meu nome, Gustavo Souza Campos. E sobre considerações finais, eu gostaria de falar a você, eleitor, que analise muito bem quem você vai votar. Analise com consciência, pense bem, porque são 4 anos de gestão. Vote em quem já esteve lá, comprovou que fez um bom governo, que foi o caso de Basílio, por exemplo, e eu peço o seu voto. Vote 15, vote Basílio e vote Gustavo. Muito obrigado pela participação, candidato. Eu que agradeço, Matheus. Obrigado pela recepção. Muito obrigado também você que ficou até o final, você que ainda não é inscrito no canal. Clique aqui embaixo, já se inscreva para não perder conteúdo de nenhum candidato e não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Ative o sininho, curta, compartilhe. Mais uma vez, muito obrigado, candidato. E eu é que agradeço. E até o próximo Voz Política.